Pessoal, a questão 1. Todas as questões dessa semana 4, elas abordam muitos temas, elas falam de semelhança de triângulos, elas falam de triângulo retângulo, tem muita coisa, tá? Em cada uma delas, a gente vai detalhar, assim, com bastante cuidado, cada um dos detalhes da questão, tá bom? Eu já adiantei uns desenhos aqui, para ficar mais rápido, só descrever aqui o que a gente fez, tá? Tá falando assim, ó, em um triângulo XYZ, fiz ele aqui, ó, XYZ. O lado YZ tá aqui, vale 10. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY. Então, o segmento ZW é esse aqui, ó, tá vendo? W é um ponto do lado XY. Sabendo que YW mede 4 centímetros, YW mede 4 centímetros, e os ângulos Y, X, Z. Então, esse ângulo no X aqui. E Y, Z, W, que é esse aqui, ó, são congruentes. Congruentes quer dizer que eles têm a mesma medida. Aí pergunta, a medida de XW, a gente quer esse pedacinho aqui, ó. Qual que é a medida desse pedacinho aqui? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa figura grande e separei ela em dois triângulos menores. Coloquei aqui no cantinho. Esses aqui, eles não estão com um desenho igual esse aqui, porque para fazer na mão, assim, livre, vai ficar muito torto. Aí eu usei a figurinha pronta, eles ficam sempre da mesma forma, tá? Mas dá para entender. Quem são esses dois triângulos? É o triângulo de baixo aqui, ó, tá vendo? O triângulo W, Y. Aí eu chamei de Z', só para entender que é esse pedaço menor aqui, essa divisãozinha do Z, e não o Z todo, tá? Então aqui, ó, triângulo WYZ', e o triângulo grande aqui, ó, XYZ. Aí aqui, ó, tá vendo? Y e o Z', né, vale 10, que é a mesma medida do YZ, vou até colocar aqui, ó. YZ ou YZ', os dois têm a mesma medida, né? O 10. Coloquei aqui. Tá vendo aqui, ó, W e Y, 4, tá nesse cantinho aqui. E os ângulos, né? Vamos colocar os ângulos aqui que eu não coloquei ainda, tá vendo aqui, ó? O ângulo em X, então é esse aqui, ó, no triângulo grande, tá vendo, ó? O ângulo em X, esse aqui. Ele é o mesmo desse ângulo Z do triângulo pequeno, o ângulo Z', aqui embaixo, ó, no outro triângulo. Então, a gente pegou a figura grande e dividiu em duas. A gente quer fazer esses triângulos semelhantes. Como que a gente vai achar uma semelhança entre eles? Para esse caso aqui, é se a gente conseguir verificar que os três ângulos internos dos dois triângulos menores são iguais. Observe o seguinte aqui nessa figura grande. O Y, ele faz parte tanto do triângulo grande, XYZ, quanto do triângulo pequeno, tá vendo? Esse Y aqui. Então, aqui na minha divisão das minhas figurinhas, eu tenho que esse ângulo Y aqui, ó, ele tem a mesma medida desse ângulo no outro triângulo aqui. O que a gente sabe sobre um triângulo? Que a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Então, nesses dois triângulos pequenos, nessas duas divisões aqui desse triângulo, o que a gente tem? Que se eu já tenho dois ângulos iguais, tá vendo aqui, ó? Os dois ângulos iguais, o terceiro vai ter que ser igual também. Porque quando eu somar esse ângulo rosa com esse ângulo verde com o terceiro ângulo, vai ter que dar 180. Vou colocar ele aqui, ó. Quando eu pegar esse mesmo ângulo rosa com esse ângulo verde no outro triângulo, também vai ter que dar 180. E com isso a gente tem que os nossos dois triângulos, os dois triângulos que a gente está falando, lembrando, é esse pequeno aqui de baixo e o triângulo grande. Eles são semelhantes. O que significa então agora? Se eles são semelhantes, a gente consegue fazer uma razão entre os lados deles. De que modo que a gente faz essa razão? Você pega o ângulo comum, por exemplo, eu tenho esse ângulo comum aqui. Eu pego o lado contrário a ele, 10. Esse lado 10, ele vai ser proporcional no outro aqui, ó, o ângulo comum, qual que é o lado contrário a ele? 4, tá?
E a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente está querendo no nosso exercício? Nós queremos saber a medida do segmento aqui, ó, vamos destacar aqui, a medida de XW, esse pedacinho aqui. Só que esse pedacinho, ele não está em nenhuma dessas duas figuras nossas. O que a gente tem nas figuras é WY e o segmento todo, YX, que está desse lado aqui, tá vendo? Mas, se eu souber quanto vale isso aqui tudo, de Y até X, eu consigo saber quanto que vale só esse pedaço aqui. Vamos dizer que isso aqui tudo vale 10, do Y até o X. Então, do W até o X vai ser quanto? 6, porque eu já tenho 4 aqui. Eu teria que ter 4 com mais o valor que eu tenho lá em cima, tá? Então, o que eu preciso descobrir primeiro é quanto que mede de Y até X. Então, nesse triângulo aqui, ó, a gente tem aqui, ó, do Y até o X. A gente quer descobrir esse lado, do Y até o X, tá bom? Vamos chamar ele aqui, vamos dar um nome qualquer para ele, dizer que é o lado que mede A maiúsculo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma proporção nisso aqui. Vamos olhar aqui esse lado A. Esse lado A, no triângulo aqui, desse primeiro, ele está contrário ao ângulo que tem dois risquinhos azul. No outro triângulo, quem que está contrário ao ângulo que tem dois risquinhos azuis? O 10. Então, a gente pode montar uma fração com eles. Eu pego a ordem dos triângulos, tanto faz. Mas aí você tem que ter atenção. Se você, na sua primeira fração, escreveu primeiro o lado desse triângulo aqui, na segunda tem que ser também, tá? Então, vamos começar aqui com esse A. Que, ó, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo menor, contrário ao ângulo azul, que é o A, que é quem a gente quer descobrir. A. Ó, ficou feio, peraí. Não escreveu direito. Então, vamos lá, aqui, ó. A. Sobre. Quem que é contrário ao ângulo azul no outro triângulo aqui, ó? Tá vendo? É o 10. Então, A sobre 10. Isso é igual. Agora, o que a gente vai fazer? Vai buscar um par de lados que tem tanto nesse triângulo menor quanto no maior. Né? Nesses dois aqui. E o que a gente tem aqui? Ó, o ângulo verde. Tá vendo? Eu fiz uma proporção. Contrário ao ângulo azul nesse triângulo, A. Contrário ao ângulo azul nesse aqui, 10. Agora, vamos pegar aqui, ó, o ângulo verde. Por que o verde? Porque ele eu sei a medida, tá vendo? Esse lado aqui eu sei. Esse aqui eu nem sei quanto mede, não adianta. Então, contrário ao ângulo aqui verde, nesse triângulo, 10. Contrário ao ângulo verde, nesse outro triângulo, 4. Então, aqui, ó, como na minha primeira fração eu escrevi primeiro relacionado a esse triângulo, agora na segunda eu tenho que fazer da mesma forma. Então, contrário ao ângulo verde aqui, 10, sobre contrário ao ângulo verde no outro, 4. Pronto. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Isso aqui vai ficar 4 vezes A, 4A. Isso é igual a 10 vezes 10, 100. Então, A é igual a 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, 25. Então, vamos lembrar, 25 é a nossa resposta? Não, não é. Quem que é 25? Quem que vale 25? É o segmento XY todo aqui, ó, de X até Y. Mas eu quero saber é esse pedacinho aqui, ó, de X até W. Mas se aqui eu já tenho 4 e tudo vale 25, esse pedacinho aqui vai ter que ser 25 menos o 4 que eu já tenho, que vai dar 21. Então, resposta nossa aqui, ó, letra A, 21, usando semelhança de triângulos.